Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O dragão rosna na direção do prota, que arregala os olhos ao sentir a pressão, e o veterano sorri, apontando e declarando: "Foi assim que me tornei o melhor das terras do oeste. E o próximo a ter essa chance, garoto, vai ser você." O prota fica incrédulo e sorri maleficamente, cogitando. As almas gêmeas nunca apareceram sequer no domínio sagrado. No fim, até o domínio mortal possui seus brinquedos, e o sênior encara o prota, explicando: "A formação da alma normalmente só aparece uma vez no reino imaterial, quando o espírito alcança seu cume." E estende a mão, complementando: "Porém, Zhu-Fan, somos diferentes. Alcançamos o cume e formamos nossas almas no reino divino." E estende 2 dedos, expondo: "E desse jeito, temos a chance de formar nossa alma mais uma vez. Mas essa chance tem algumas condições." E prossegue: "A primeira delas é que a segunda alma deve ser bem mais forte que a primeira. Caso contrário, a primeira irá interferir e o processo será mais difícil." E o prota comenta: "Bom, isso parece fácil e bem óbvio. Como formei minha alma no reino divino, a segunda será bem mais forte, já que meu espírito será mais robusto no reino imaterial." E o sênior fecha os olhos, observando. "Para outras pessoas talvez esse seja o caso, mas para você será um desafio." E o prota indaga: O que isso quer dizer?" E o sênior esclarece: "Está relacionado à segunda condição da sua técnica. Não há montanha mais alta." E detalha: "Já que a segunda alma tem que consumir seu espírito, ela deve ser mais forte que a primeira para poder suprimi-la e se formar. Caso contrário, o processo falhará." E ele reflete: "Entendi. A alma do dragão celestial é a própria essência do mundo, moldada numa das formas mais sublimes da manifestação que uma alma pode alcançar. Então, o que poderia superar tal poder?" E o sênior sorri, lamentando: "Uma pena que não nos encontramos mais cedo." E fecha os olhos, refletindo: "Vendo o quão somos parecidos, eu teria lhe avisado antes de formar sua primeira alma, para que o processo fosse mais fácil. No meu caso, primeiro formei a alma da espada. Então usei a alma do dragão celestial para suprimi-la e executar a técnica das almas gêmeas." E o prota contrapõe: "Ah, sênior, um engano seu." E argumenta: "Me recuso a acreditar que, caso você tivesse a chance de formar a alma do dragão celestial primeiro, você ainda teria escolhido formar a alma da espada. Aposto que você nem sabia da possibilidade de possuir almas gêmeas." E o sênior fecha os olhos, admitindo: "É verdade. Quando formei a alma da espada, eu não tinha como formar a alma do dragão celestial. Porém, foi isso que me deu a ideia de criar a técnica que hoje me beneficia." E o prota questiona: "E se eu formar uma segunda alma do dragão celestial?" O sênior olha para ele, advertindo: "Garoto, você bem sabe que uma montanha não é grande o suficiente para 2 tigres." E estende a mão, elucidando: "Se um homem formasse uma alma gêmea do mesmo tipo, seria uma verdadeira labuta. É por isso que as pessoas não podem possuir 2 almas bestiais. Se você deseja que elas coexistam, elas precisam ser diferentes." E mostrando 3 dedos, ele explica: "Quando você tentar formar sua segunda alma do dragão celestial, a primeira não ficará parada. Isso nos leva à terceira condição, a harmonia. Olhe para o seu quarto, por exemplo. Você ficará irritado se alguém o arrombasse, mas nem piscaria se uma formiga entrasse. Por que isso? Porque você não vê isso como uma ameaça aos seus interesses." E o prota fecha os olhos, deduzindo: "Entendo. Em outras palavras, a alma do dragão celestial vê sua espada como nada mais que um grande graveto. A alma do dragão celestial é um réptil em sua essência, então as duas não possuem conflitos de interesse, resultando assim em harmonia." E o veterano concorda: "Exatamente, criança. Apesar de o espírito ser único, a alma se torna gêmea, e dentro dela reside a harmonia." E se virando, informa: "Quanto a como realizar esse feito, está tudo escrito na Jade que te dei. Dê o seu melhor e leia-a bem. É o máximo que farei para ajudá-lo." E o prota apela: "Mas, sênior, apesar de eu entender tudo isso..." Ele estende a mão, suplicando: "Como formarei uma alma mais forte que uma alma do dragão celestial? Por favor, me ilumine, sênior." E o sênior sorri maleficamente, confessando: "Para isso também não tenho solução. Tudo dependerá da sua sorte." Ele ri e olha para trás, comentando: "De qualquer jeito, já paguei pelo favor e me livrei dessa dívida. Agora seu sucesso depende apenas de você." E fechando a porta, ele finaliza: "E bem, não tenho como fazer nada a respeito." O prota estende a mão, implorando: "Espera, sênior." E rumina: "Velho maldito claramente usou isso para me atrair. Como formarei uma alma mais forte que a minha primeira?" Ele retira a espada, observando e constatando: "Ah, a espada saltitante. Eu estava com tanta pressa que tinha me esquecido de você. Agora sei que é isso que o velho procura. Apenas espero que ele não volte a procurando, caso contrário será meu fim." E uma voz ecoa: "Aliás, garoto." Ele esconde a espada rapidamente, mas sente dor no braço, enquanto a transmissão de voz do sênior continua:
Não acho que você conseguirá esconder esse seu ferimento em batalha. Se os dois exaltados descobrirem, você estará com problemas. E o Prota assegura: obrigado por se preocupar, Sênior, mas quanto a isso tenho um plano. E o Sênior continua: ah, que ótimo. Mas caso o pior aconteça, é melhor que não associe meu nome a isso, e apenas diga o que aconteceu com você. Senão, seria uma pena com tantos olhos te observando. Eu teria acabado com o problema pela raiz para manter minha consciência limpa, mas se eu fizer isso agora, teria um efeito contrário. E o Prota avalia: esse cara resolve as coisas por conta própria. Graças a Deus eu sou exibido, e agora todo mundo está de olho em mim. Ele não vai encostar em mim, senão vai piorar ainda mais a situação. Ele olha para a plaquinha de jade e faz um gesto com o dedo. Ele arregala os olhos e admira-se. Dunkinshan. É um verdadeiro gênio para bolar uma técnica tão mística. É uma pena que ele seja do domínio mortal e teve um começo tão ruim. Se ele fosse do domínio sagrado, talvez ele alcançasse o nível de um santo. A cena se volta para a arena. O pessoal observa e a senhorita Huohua observa. Qin Sheng, as seitas superiores também estão aqui. Olhe como estão sérias, devem estar se sentindo ameaçadas. Diga-me, acha mesmo que a seita do demônio amaldiçoado conseguiria abalar as 3 seitas superiores que têm permanecido as mesmas por milhares de anos? E a senhorita Chuchu sorri, asseverando: acredito que quando ele aparece, ninguém consegue manter sua posição. E eu já vi isso acontecer tantas vezes que se tornou algo comum. Quanto maiores e mais fortes eles são, mais provável é que sejam derrubados de seu trono por ele. E a outra alegremente indaga: Irmã Qin Sheng, você confia tanto assim nele? As próximas 4 seitas estão num patamar completamente diferente, e ela declara: ele opera milagres. Se ele quer fazer algo, então nada pode impedi-lo. Não tenho dúvidas disso. E ela concede: tá bom, já entendi. Ele é o melhor. Ela ri e a cena corta para a arena, onde é anunciado: discípulos da seita do demônio amaldiçoado e da seita do céu da espada, entrem. O pessoal entra e o ancião constata: a seita do demônio amaldiçoado tem apenas 9 participantes e está em desvantagem. Vocês têm algum reserva? E o Prota replica: obrigado por sua preocupação, ancião. A seita do demônio amaldiçoado prefere qualidade à quantidade. Vamos lutar mesmo que seja com um homem a menos. E o ancião aquece: ótimo. O Wen Tao se aproxima, afirmando: minha seita do deus da espada não é de se aproveitar do momento de fraqueza dos outros. E sorri complementando: mas a seita do demônio amaldiçoado é tão forte que temos que enfrentá-la seriamente. Mesmo que só restasse o irmão Zhu em pessoa, nós 10 ainda lutaríamos mais determinados do que nunca. E solicita: é por isso que, irmão Zhu, por favor, nos mostre clemência. E o Prota fecha os olhos, reconhecendo: irmão Wen, você é muito cortês. E pondera: o Wen Tao realmente é esperto e carismático exatamente como dizem, a espada gentil e afiada. E o ancião declara: já que ambos concordam, começaremos a partida. E brada: abram a dimensão. A última batalha da rodada das 3 seitas medianas entre a seita do demônio amaldiçoado e a seita do deus da espada começa. E o Wen Tao sorri, convidando: irmão Zhu, depois de você. E o Prota estende a mão, retribuindo a cortesia: ah, não, irmão Wen. Depois de você. Eles adentram e um figurante na plateia sorri, observando: a seita do demônio amaldiçoado não é selvagem com todos que cruzam seu caminho? Pelo menos em relação à seita da alma demoníaca e à seita do deus da espada, uma demoníaca e outra justa, eles parecem bem amigáveis. Isso significa que o destino da seita dos adeptos celestiais não foi sem razão. E a cena mostra o cara completamente enraivecido, enquanto o outro ri, debochando. Isso que dá tirar onda, acabam morrendo, e ele maldiz intimamente: ah, que merda, Zuofan. E alguém chega saudando: ancião Qi, jovem mestre Ren. Ele olha para trás, enquanto o cara encapuzado comunica: meu mestre gostaria de transmitir uma mensagem para o líder da seita Ren. Gostaria de conversar? E o Ren Kong interroga: quem é você? É mostrado que é o Lu Xie sorrindo maleficamente. E a cena corta para o Prota, comentando: é a velha história de sempre. Quem será que vai passar um bom tempo comigo? O Wen Tao retira o manto, revelando: sabia que você faria isso. Então vim preparado com a melhor maneira de lidar com os seus 8 guarda-costas. E o Prota sorri, constatando: você é um especialista no reino imaterial e eu tenho 6 homens que podem enfrentá-lo. Além disso, os 9 restantes do seu lado também estão no reino imaterial. Vocês podem facilmente lidar com eles. E o Wen Tao ri, argumentando: assim não dá. Como o irmão Zhuo montou o desafio, devo enfrentá-lo por mim mesmo. Eu não acabaria ganhando o desprezo do irmão Zhuo se usasse meus irmãos para resolver os problemas? E o Shanglong desafia: Wen Tao, está dizendo que pode enfrentar os 8 de nós sozinhos? E vocifera: arrogância. Você pode estar na 4ª camada, mas temos 2 aqui na 3ª. Nem mesmo você pode nos derrotar. E o Wen Tao retruca:
Isso ainda está para ser visto. E parte para cima que nem um louco bradando: Irmão Ju, logo você estará lutando. Isso não passa de um aquecimento. Em meros momentos acabarei com estes aqui, e então será a sua vez, e você não poderá fazer nada. E o Changlong indigna-se. Que ousadia! Você nos subestima, é isso? Acha que vai alcançar o governante Zuo tão rápido? A alma aparece acima. O Wen Tao sorri enquanto o Changlong manipula a alma, jogando-a para baixo. O Wen Tao desvia facilmente. Ele utiliza 2 dedos e a corta. O Changlong cospe sangue, caindo de joelhos, enquanto o fortão observa, murmurando em choque. O quê? Como isso é possível? Em apenas um movimento. Ele nem usou sua alma. O prota esboça um sorriso ao ver isso, enquanto o Wen Tao passa pelo Changlong, debochando. Perdão, irmão Qi, peguei leve com você. É melhor que fique aí pelas próximas horas e não terá problemas. O Changlong se irrita, concluindo amargamente. Isso sim é uma grande humilhação. Esta é a lacuna entre o melhor das seitas medianas e uma seita inferior. É verdade. Enfrentamos as 3 seitas medianas, mas sabemos bem quem operou esse milagre. Apesar de agora termos 2 membros no patamar de seita mediana, ainda estamos longe de alcançar seus gênios. O governante Zhu nos trouxe até aqui, mas o resto do caminho devemos trilhar por nós mesmos. O Wen Tao acaba com a garota facilmente, e o fortão adverte. Wen Tao, não pense que só porque derrotou o irmão Sr. Qi. Eles partem para cima vociferando, que conseguirá passar por nós facilmente. Mas ele consegue passar facilmente. E sorri, zombando. Perdão, mas parece que vocês não são suficientes para barrar meu caminho. Ele chega à frente dos outros 3 e sorri provocando. Cuidarei do seu monstruoso governante logo, logo. Ele passa cortando-os e ironizando. Então, por favor, fiquem paradinhos e não nos atrapalhem. Eles caem e o Qin Qiu observa, comentando surpreso. Nunca pensei que o Wen Tao fosse tão forte. Os discípulos da seita do Deus da Espada, de fato, possuem o direito de ser uma seita superior, desde que esse obstáculo final seja removido. Então, quem nos enfrentará serão eles. E o Yan Mo sorri, acrescentando. Justamente o maior obstáculo e a maior dor de cabeça da seita do Deus da Espada. E o Qin Qiu olha para ele concedendo. Admito que o Zhuo Fan seja um oponente difícil, mas a seita do Deus da Espada também não é fraca. São 10 contra 1. Acredito que nesse caso as chances sejam iguais. E o Yan Mo fecha os olhos, rebatendo. Fala isso porque nunca tomou um soco daquele cara. E o Yelin sorri, afirmando. Terei que concordar com Yan Mo dessa vez. O vencedor desta luta será Zhuo Fan, sem dúvidas, e o Qin Qiu duvida. Irmão Júnior, tem tanta certeza assim? Você também não enfrentou um soco dele. E o Yelin assegura. Como ele é meu arquirrival, tenho mais do que certeza. A cena corta para a garota, que boquiaberta balbucia. Veja, Qin Shen, agora ele está sozinho contra 10. Ele vai ficar bem? E o jovem mestre trêmulo faz um barulho de desgosto, desdenhando. Enfrentar os mais fortes das seitas medianas. Ele sorri loucamente, proclamando. O moleque está acabado, e a garota com pena lamenta. Desde o ocorrido com o Yan Mo, o jovem mestre tem ficado cada vez mais maligno. E a Chuchu tranquiliza. Não se preocupe. Ela sorri, assegurando. Ele sempre esteve sozinho. Ter algumas pessoas por perto torcendo por ele não fará diferença, já que sempre que ele enfrenta alguém, é sempre sozinho. O jovem mestre fica ali, todo doidão, e a cena corta para o Wen Tao, ponderando. Todos sabem que um homem, por natureza, é um animal social. Mesmo um solitário, na maioria das vezes, se torna dependente das pessoas ao seu redor. Eles sempre sentirão algo quando essas pessoas sofrerem algum dano. Mas ele é diferente, e analisa. Como se não fizesse parte da seita do demônio amaldiçoado e os discípulos da sua seita não tivessem nada a ver com ele. Ele é como uma espada cravada numa rocha enorme, orgulhosa e intocada por qualquer um que se aproxime dela. E aperta o punho, percebendo. Para esse cara, derrotar os outros membros da seita do demônio amaldiçoado não é o mesmo que derrotá-lo. E invocando uma arma, ele ri declarando. Parece que vamos começar a luta. A espada aparece e o prota reconhece. Arma espiritual de 9º grau. Ele estende a espada utilizando a técnica, a espada gentil do vazio. Ela chega perto. O prota utiliza o olho dourado, anunciando. 4º estágio do olho divino do vazio, triturador espacial. A pressão surge, o Wen Tao recua, jogando a espada. Ele faz um gesto com a mão, sorrindo, e o prota percebe. Isso é energia de espada que consegue vagar dentro do triturador espacial. A espada acerta, o espaço se racha, e o prota alarma-se. Nada bom. A espada continua vindo em direção a ele. Ela crava no braço dele, ele berra em agonia, enquanto a garota brada, preocupada. Irmã Qin Sheng, ele foi gravemente ferido. E a Qin Sheng se preocupa, afligindo-se. Zhuo Fan. E o Yan Mo espanta-se. Como isso é possível? Eu não consegui nem arranhá-lo, e o Zé Ninguém do Wen Tao consegue perfurar o braço daquele monstro? E o Qin Qiu repreende. Yan Mo, você não está sendo presunçoso demais? E fecha os olhos, avaliando.
Em minha opinião, o Entao está apenas uma camada inferior à sua, mas isso não significa que ele é fraco. Considerando que ele realizou um ataque furtivo enquanto agia com cautela, Zhuo Fan seria certamente atingido com força. E o Yan Mo questiona-se, não acho que seja isso, ele é alguém tão cauteloso, como poderia cometer um erro tão básico? E o Yelin sugere, eu acho, e sorri conjecturando, que ele fez isso de propósito. O Prota sorri maleficamente. E o Qinkil questiona, irmão Júnior, por que fala isso? E o Yelin fecha os olhos, concluindo, não acredito que ele se submeteria ao seu inimigo e cometeria um erro tão simples, mesmo considerando essa luta trivial. A única explicação plausível é que ele fez isso de propósito, e o Qinkil comenta, irmão Júnior, me parece que você está falando isso por teimosia. E o Yan Mo afirma, ninguém é perfeito e todos cometemos erros. Só porque você encontrou alguém que chamou sua atenção, não significa que só você pode derrotá-lo. Eu pensei que você tinha percebido algo, mas acabou sendo uma razão tão idiota. E a cena corta para alguém. É o veterano que nas sombras observa, rindo e constatando. O moleque é muito astuto. Encontrou uma maneira grandiosa de esconder o verdadeiro motivo do corte no seu braço. Ele pode explorar a mina sagrada, mas o ferimento que ele sofreu da espada saltitante não ficaria escondido por muito tempo. Não imaginei que ele sequer cogitaria usar algo para atingir o próprio braço, e assim, esconder a origem do seu corte. E fecha os olhos, admirando. Sua força e mente afiada o tornam uma grande maravilha deste mundo. Eu o levaria comigo se não tivesse vindo buscar a espada de uma maneira que não chamasse atenção. E some, lamentando, uma pena. A espada sai do braço do Prota. O Entao a pega, observa o sangue e, então, cumprimenta, desculpando-se. Irmão Ju, perdão, espero que releve meu ataque arrogante. O Prota a assegura. Está tudo bem. E com um olhar demoníaco declara. Também não pegarei leve. E avalia. Bela estocada. E o Entao sorri, justificando-se. Irmão Ju, não foi de propósito. Não queria causar-lhe um ferimento tão grave. Estava perturbado enquanto refletia sobre o poder do irmão Juo, mas nunca imaginei que lhe causaria um ferimento tão grave. E o Prota interrompe, inquirindo. Você está insinuando que eu não faço jus ao seu nome, que eu não sou forte o suficiente para aguentar um ataque seu? É isso? Uma aura forte surge no corpo do Prota, que loucamente desafia. Então, irmão Wen, deixe-me mostrar do que sou capaz. Eu não poderia desperdiçar a tão significativa intenção do irmão Wen, poderia? O Wen arregala os olhos e aceita. Vamos. Vendo que o irmão Ju quer se soltar, ele solta uma aura forte, se preparando para atacar e concordando. Então, ficarei feliz em ajudar. O Prota arregala os olhos enquanto o Entao adverte. Não mais do que um simples levantar de dedo. Tal é o caminho da paz e do presente. Irmão Ju, o nome dessa espada é Vida Efêmera. Uma espada gentil e distante, ela flutua com o mundo e permanece livre de fardos. Não é uma espada feita para a força bruta, mas refinada e despreocupada por natureza. Mas até a gentileza tem poder. Até ela pode tirar uma vida. Tome cuidado, irmão Ju. E o Prota sombriamente reconhece. Vida efêmera. Essa espada não é fraca, mas é astuta e pronta para atacar quando a hora certa chegar. E sorri, filosofando. Embora uma brisa não possa mover uma montanha, ela pode me mover com ela, assim, emprestando o seu poder com o tempo e liberando tudo no momento certo. Uma aura surge na mão dele e ele continua, explicando. A gentileza age como uma armadilha enquanto a dureza atinge a defesa de alguém, terminando tudo em uma fração de segundo, assim como antes. Poder bruto não pode vencer a gentileza, pois ela foi feita para carregá-lo. O braço do Prota se transforma no braço de Killing, enquanto ele proclama. Somente através da destruição e aniquilação instantânea posso terminar isso antes que o oponente ganhe impulso. E o Entao incrédulo questiona-se. Hã? Será que falei demais? O irmão Ju é um homem astuto, capaz de entender minha espada gentil. Ele ri enquanto o Prota responde, você é muito gentil. Foi o irmão Wen quem me explicou tudo. É uma tolice mostrar suas cartas antes mesmo da luta começar. E sorri, ponderando. Mas hoje, testemunhei as ações do irmão Wen e ouvi suas palavras. Agora tenho uma visão completamente nova sobre isso. O irmão Wen não fez isso por tolice, mas como um cavaleiro generoso. E o Entao fecha os olhos, considerando. Talvez, independentemente de ser um tolo ou um cavaleiro, tenho certeza de que, com a percepção do irmão Juo, você teria notado isso depois de alguns movimentos, mesmo sem eu mencionar nada. Em vez disso, prefiro revelar isso antes da luta para todos, para que eu seja visto como alguém de mente aberta. E energizando a espada, ele alerta. Porém, conhecer minha espada e derrotar-me são duas coisas completamente diferentes. Irmão Juo, tome isso. Ele lança o ataque, 1000 fios de seda. O Prota encara, os fios se entrelaçam e ele indaga-se. Isso é seda? Não, é energia da lâmina. E o demônio Yang, assustado, brada. Esse moleque é simplesmente muito arrogante.
Ele nem sequer foi ver a rota das 3 seitas medianas e não tem ideia do que o Wentao pode fazer com esse ataque. Ele está preso em milhares de fios, incapaz de se libertar da energia da lâmina. Ele então levanta a mão, lança um golpe, acabando com a energia, enquanto o Yelin sorri, expondo. O raio roxo tem o poder de destruir o mundo. Embora seu poder esteja minguando, sua natureza é a de destruição. A gentil energia da lâmina de Wentao acabou de encontrar sua nêmesis. E o Kinkil, ao lado, acrescenta. Entretanto, tenho certeza de que o Wentao também está ciente disso. Mas, uma vez que resolveu fazer algo tão sem sentido, ele deve ter um plano reserva. E o Wentao sorri sombriamente. A espada dele se torna vermelha e ele prepara o golpe enquanto o prota esboça um sorriso, deduzindo. O verdadeiro significado da espada gentil é flutuar ao seu lado com o vento até que você seja esmagado até a morte. Esses fios de energia agem como uma cerca. Se alguém começar a atacá-lo, os fragmentos de energia da lâmina retornarão à espada e passarão de suaves para rígidos, aumentando enormemente seu poder. A fonte desse poder é, por um lado, a energia suave da espada se acumulando na lâmina, e por outro, o poder do adversário que é canalizado para o interior da espada. E ri internamente achando, que interessante, e parte para cima, decidindo, se é assim, romperei com um único golpe. O Wentao prepara um soco. Vários poderes surgem em volta do prota, e ele sorri, confiando. Esse truque não vai funcionar comigo. Ele estende a mão, passando pelo casulo de poder, e o Wentao cerra os dentes, preocupando-se. Isso não é nada bom. Ele faz alguns gestos com a mão e as fitas de poder surgem, vindo em direção ao prota, que olha para trás, contra-atacando, enquanto o Wentao se energiza mais ainda. E o prota utiliza a garra do dragão necrótico. O Wentao utiliza a técnica da espada que rompe os céus. Os dois ataques se chocam. O Wentao recua e a fumaça se levanta à frente enquanto ele reflete. O que acabou de acontecer? Por que um golpe de espada casual o feriu antes, mas um ataque em que fui com tudo não fez nada? Ele até conseguiu me repelir. Ele estava realmente descuidado antes, foi por isso que eu o atingi, mas agora que ele está sério, não há como eu fazer nada. E o prota analisa. O Wentao é bom. A espada gentil não é só capaz, mas também usa habilidades fortes e suaves com perfeição. Ele foi capaz de bloquear o ataque do meu braço de Killing. Agora que reflito bem, sem as energias abundantes de sua espada suave, que estava anteriormente suportando meus ataques, o Wentao não tem mais tanto poder em sua espada quanto antes, desde que eu consiga atacar rápido antes que ele possa reunir mais poder. Ele parte, concluindo. Sua espada naturalmente se desintegrará sem deixar rastros. O Wentao se espanta. O prota lança um socão, acertando o chão. O Wentao desvia enquanto o prota ri, confirmando. Sabia. Ele olha para o próprio braço, afirmando. Você nunca poderá me derrotar sem o poder acumulado da sua espada gentil. Irmão Wen, você tem mais algum truque? E sorri, provocando. Se sim, use-os agora, caso contrário, se renda. O Wentao encara e fecha os olhos, confessando. Desde o começo, eu sabia que não conseguiria te enfrentar sozinho, eu só estava testando as águas. E observa, saber recuar quando é inútil é algo que eu aconselhava aos outros, mas não posso seguir minhas próprias palavras. Porém, irmão Ju, o pessoal já se prepara para lutar. E ele anuncia. Essa batalha de equipe está apenas começando. E o Kinkil vibra. Finalmente. Até agora, a seita do Deus da Espada não precisou de todos os seus discípulos em batalha. Mas agora estão indo com tudo contra um só homem. Não consigo esperar para ver do que a seita do Deus da Espada é capaz. E o Yan Mo sorri, especulando. Desde o começo da rodada das 3 seitas medianas, a seita do Deus da Espada tem escondido algo. Talvez eles tenham alguma arma para desafiar as 3 seitas superiores. Porém, agora terão que usá-la em um oponente inesperado. E o prota esboça um sorriso, percebendo. Parece que o título da espada gentil de Wentao é, na verdade, compartilhado com os 9 discípulos. O verdadeiro poder da espada gentil só pode ser desembainhado quando eles trabalham juntos. E o Tianyang adverte. Zhu Fan, sei bem que você é um cultivador de corpo bem robusto e que nem todos são páreo para você. Porém, agora iremos atingir seu ponto fraco. Prepare-se. E o prota sorri, conclamando. Me deem tudo o que tem, eu enfrentarei a todos. E o Wentao semicerra os olhos, repreendendo. Ei, não vá entregando o jogo só porque ele é um velho amigo. Ele é nosso oponente mais forte até aqui. E o Tianyang se energiza, esclarecendo. Irmão, estamos aqui para batalhar, não para discutir. Do que valeria essa vitória? A próxima luta será aquela que determinará o verdadeiro vencedor. E alerta, irmão Ju, prepare-se. Eles apontam as espadas para cima, avisando. Este golpe não será tão simples assim. O poder começa a se entrelaçar e o prota questiona-se. Isso é? E no lado de fora, o Yan Mo fica boquiaberto, identificando. São as almas deles. O que eles estão planejando fazer utilizando 10 almas?
E o Kinkyu elucida: a alma é o núcleo do espírito de alguém. A menos que alguém estivesse disposto a lutar até seu último suspiro, ninguém simplesmente a entregaria. No entanto, enfrentando um especialista como Zhuo Fan, uma alma acabaria sendo facilmente danificada. Eles não estão, basicamente, caminhando para a morte ao liberarem todas elas? E o Yelin confirma, isso mesmo, eles estão lutando pelas próprias vidas. E a cena mostra as almas girando no céu, enquanto o Yelin coça a cabeça e questiona: por que precisam ir tão longe? Zhuo Fan é meu oponente. Por que estão assim com tanta vontade de arriscar suas vidas? E o Kinkyu avalia: ao perceberem que não tem chances, eles dão tudo de si para derrotar seu adversário. Essa é a honra que todo guerreiro busca. Estas 10 pessoas são, de fato, dignas do nosso respeito. O Yanmo concorda, e o Yelin também. E a cena corta para a batalha, onde o Chanyang adverte: Zhuo Fan, se não conseguir bloquear nosso ataque, desvie. Não atacaremos uma segunda vez, mas isso significará sua derrota. Não seja teimoso e arrisque sua vida à toa. E o prota esboça um sorriso e reflete: está tão confiante assim? E o Wen Tao comenta: irmão Zhu, o irmão Júnior Xie não está brincando. Logo você irá descobrir, nosso ataque o atingirá onde dói mais. Ele utiliza a sintonia da espada espiritual. Convergir. O poder se eleva, um brilho intenso ocorre, cegando o pessoal. E o Kinkyu indaga: o que é isso? E o Wen Tao fica boquiaberto ao observar uma espada dourada e murmura: isto é. E o Bai Mei arregala os olhos e constata: sintonia da alma? Toda alma é diferente e mutuamente exclusiva, mas há técnicas neste mundo, sintonias da alma capazes de uni-las? E o Rei Han explica: é raro ver 3 almas se fundirem, mas a seita do Deus da Espada conseguiu tal feito com 10. É um milagre. A seita do Deus da Espada tem a espada como seu núcleo, com tudo relacionado a ela. Para eles, é muito mais difícil praticar a sintonia da alma, e o fato de isso acontecer com 10 de uma só vez é simplesmente demais. E acrescenta: acredito que o núcleo dessa fusão seja, de fato, a espada gentil de Wen Tao. E o Bai Mei concorda: suave e firme, firme o suficiente para romper os céus, e suave o bastante para absorver quem quer que seja. Ele é o elo que une. Foi assim que uma arte tão extraordinária como a sintonia da alma surgiu. E a Huohua pergunta: irmã Qin Sheng, e agora? Como alguém poderia enfrentar uma alma tão poderosa? E ela semicerra os olhos, observando atentamente. O prota encara a espada, esboçando um sorriso, enquanto ela assegura: ele ficará bem. E o Wen Tao desafia: irmão Zhu, tem certeza que vai ficar parado aí? E o prota fecha os olhos e replica: afinal, se eu me mover, isso não significaria admitir derrota, já que você, irmão Wen, avançou apesar do resultado óbvio? Não seria eu um covarde se agisse de outra forma? E o Wen Tao sorri e declara: de fato, és um verdadeiro homem. Esta luta, não importa o resultado, me lembrarei dela e também me lembrarei de ti. Ele estende o dedo e ataca. A espada desce com tudo em direção ao prota, que abre os braços, soltando uma aura. A espada o acerta, e um dos guerreiros mais atrás brada: o que está acontecendo? Por que parou? A espada para bem à frente do prota. A energia da alma dele começa a se infundir na espada. E o Kinkyu espanta-se: mas o que é isso? O dragão aparece e o Kinkyu revela: é a alma do dragão. E pontua: em todas as terras do oeste, somente os mais exaltados conseguiram o feito de formar tal alma. E o Yanmo conclui: agora entendo por que, mesmo quando utilizava apenas metade da sua alma, ele era tão poderoso. E o Yelin percebe: entendo. Então é por isso que você não teme a união das almas deles. Então você também formou a alma do dragão celestial? Assim é melhor. No mínimo, é isso que o meu rival destinado deve possuir. E prossegue: espere, lembrei-me de algo agora. Meu mestre certa vez revelou que alguém ousou roubar o poder do dragão do próprio túmulo do dragão. Terá sido você? Ele ri, enquanto o Kinkyu questiona: irmão Júnior, o que você quer dizer com o túmulo do dragão? E o Yelin desconversa: ah, nada. Estou apenas dizendo que ele é digno de ser meu adversário, simplesmente pela sua coragem. Ele ri, enquanto o Kinkyu insiste: irmão Júnior, sei o quão incrível você é, mas há certas coisas que eu não entendo. Agora que ele revelou sua alma do dragão celestial, você ainda continua dizendo que ele é seu adversário? Isso significa que você tem uma alma que se equipara à dele? E o Yelin responde: bem. Ele olha para trás e sussurra: isso é um segredo. O Wen Tao encara e indigna-se: sério mesmo, Zhuo Fan? É isso que você chama de covardia? Que história é essa de insistir, mesmo diante de um resultado óbvio? Com a alma do dragão celestial, não há nada que você não possa fazer. Qual é o sentido de toda essa encenação e de se fazer de vítima? Você até mesmo me fez acreditar em sua atuação. E o prota sorri e retruca: eu disse que te enfrentaria, mas aquela fala não era dirigida a você. Por que essa agitação toda? E provoca: e aí, vai querer continuar? Se não, jogue a toalha.
E o Wental rosna: jogar a toalha nunca. Quando nossas almas se unem, é nosso dever derramar sangue. Ele estende a mão. A espada avança com força e o prota arregala os olhos. Ele estende a mão e o dragão a sustenta, enquanto o prota adverte: Wental, está mesmo disposto a arriscar tudo? Desse jeito, as coisas só terminarão de duas maneiras. Ou eu serei esmagado pela sua alma da espada, ou sua alma será estilhaçada pelas garras do meu dragão. O preço que você pagará será bem mais alto. E o Wental sorri e afirma: enfrentar os perigos, apesar do resultado óbvio, esse é o caminho da espada. E completa: se recuarmos agora, nunca conseguiremos viver para aceitar essa vergonha e nunca alcançaremos o auge da espada. Então sim, a morte é a melhor opção. E o Tianyang declara: Zuo Fan, eu, um fanático por artes marciais, pensava que a força era a única coisa necessária para vencer, e não o caminho que se trilha. E proclama: quando me juntei à seita do Deus da Espada, finalmente descobri meu caminho. Hoje, nesta luta, eu não a encaro como um mero obstáculo, mas sim sigo o caminho que escolhi trilhar e sem olhar para trás. E os outros guerreiros bradam: sem olhar para trás, sem olhar para trás. E o prota boquiaberto reconhece. Diante disso, não me resta alternativa senão aceitar o desafio. Ele aperta o punho. O dragão começa a quebrar a espada. Eles começam a cuspir sangue. A espada ainda se move um pouco, e ele encara o perigo, ordenando: técnica demoníaca, terceiro movimento, rugido do dragão necrótico. O dragão solta um rugido. A espada vibra, quebrando-se completamente. Os guerreiros da espada cospem sangue, e um cara na plateia comenta: um cultivador demoníaco é um indivíduo perverso e enganador. E observa: ele está fazendo a seita do Deus da Espada ficar em dívida com ele. Ele está garantindo que a seita do demônio amaldiçoado agora terá um aliado nas 3 seitas medianas depois disso. Viu só? Típica prole demoníaca. E sorri e conclui: você pode ser capaz de enganar os outros, mas nunca conseguirá iludir meus olhos. Depois de toda essa encenação, a seita do Deus da Espada deve estar comovida até as lágrimas. E lamenta: uma pena. Hoje vemos mais uma seita justa se corrompendo. E o outro sorri e concorda. O irmão sênior tem razão. E o cara afirma: se alguém como eu estiver em uma seita justa, é fácil ser enganado pela hipocrisia dos demônios. É por isso que digo aos meus companheiros do caminho justo para ficarem longe de cultivadores demoníacos, especialmente os líderes das 3 seitas superiores. Deviam assumir a responsabilidade e arrancar o mal pela raiz. Mas em vez disso, eles... E o cara cumprimenta, sugerindo: irmão sênior, por favor, acalme sua raiva. Será melhor que o irmão sênior assuma a liderança das 3 seitas superiores e se torne o modelo de toda a seita justa e conquiste, especialmente, o título de melhor discípulo das terras do Oeste. Esse título pertence ao irmão sênior por direito. Apenas o irmão sênior, com sua convicção justa, pode liderar as terras do Oeste. E o cara ri e aprova. Exatamente. E rumina: mas não sou páreo para Kinkyu, muito menos para Yanmo. E agora outro monstro apareceu, e com uma alma do dragão celestial, e ainda por cima é um cultivador demoníaco. Será isto o presságio da ruína da justiça? E o Yanmo boquiaberto questiona: o garoto não os matou? E o Kinkyu explica: ele está fazendo isso pelo futuro da sua seita. Afinal, a seita do demônio amaldiçoado é apenas uma seita inferior. Ascender ao posto de uma seita mediana e esmagar a equipe da seita do Deus da Espada no processo só serviria para conquistar o ódio deles. Uma coisa é tornar-se uma seita mediana, outra coisa bem diferente é crescer como uma. Isso leva tempo, mesmo com os recursos da mansão do dragão duplo. E o Yanmo contrapõe: eu acho que é uma decisão simples. Quando me enfrentou, ele nem se importou que eu era de uma seita superior, então por que ele se importaria com uma seita mediana? E acrescenta: além disso, cultivadores demoníacos são conhecidos por serem voláteis e imprudentes. Quando eles dizem que vão atacar, é exatamente isso que farão. Então, por que mudar de ideia no meio do caminho? Do meu ponto de vista, ele simplesmente não sentiu vontade de matá-los, nada mais. E o Kinkyu pondera: não sentiu vontade? E especula: como um cultivador demoníaco, sua sede de sangue precisa ser totalmente saciada quando é liberada. Caso contrário, isso irá sufocá-lo e agir contra sua vontade, prejudicando sua alma. A lâmina estava nas gargantas deles, mas ele não sentiu vontade de balançá-la. Desde quando cultivadores demoníacos podem controlar sua sede de sangue tão facilmente? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!